Multiverso da Bíblia. O Mensageiro. Para nos localizarmos em uma cosmologia, é necessário entender que, assim como existem os espíritos por parte do Criador, também existem os filhos do diabo, filhos literais, onde seus espíritos são os mesmos demônios, os anjos que seguiram ao próprio Satanás na guerra celestial. Estes hoje são seres errantes pela Terra. Esta Terra que estamos é justamente este lugar. O verso específico de Apocalipse mostra que esses espíritos estão na Terra, ou seja, nesta Terra, pois caíram aqui. Em Apocalipse 12, do verso 8 ao 12 está escrito: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo." No livro de Enoque, também temos a citação que mostra que, na união dos anjos com as filhas linhagem de Caim, esses espíritos tiveram entrada em corpos humanos. Seus espíritos são os mesmos da queda, pois aqui é o lugar onde esses espíritos foram arrojados. E eles precedem daqui. Aqui é seu lugar desde a queda. Enoque 15 diz: "Vós éreis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal. E com isso, desejando o sangue humano, e produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. Por isso eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram, e com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a serdes imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso, eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Os Nefilim, ou podemos traduzir como os nascidos da terra, termo também chamado de gigantes. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus, pois embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos o seu princípio e origem primária. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam.
é o elo perdido na história proibida. Estes espíritos, fruto da união de anjos com humanas, estão vinculados ao nascimento de anjos caídos desde a queda de Satanás, venham para esta terra e tenham o processo de encarnação. Estes espíritos estão também mencionados em Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45, onde é dito: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada e varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Isto significa que para cada ponto magnético do nosso corpo, onde nas religiões orientais eram chamados de chakras, ou seja, nossas glândulas naturais, como por exemplo a glândula pineal, que é apenas uma delas. Em outras palavras, pontos de energia magnéticos ligados aos nossos órgãos, que por sua vez estão ligados aos nossos sentidos, a todo o nosso corpo. A casa é o símbolo de um corpo. Quando um demônio é expulso de assolar um corpo, ele pode voltar, se tiver direito legal, através do pecado dessa pessoa, e neste momento pode trazer outros 7, um para cada ponto do corpo, e tornar o estado da pessoa pior que anteriormente. Neste caso estamos falando de possessão e não de encarnação. Pois quando um espírito maligno não consegue encarnar e conectar-se no momento da fecundação, ele busca ao menos possuir e assolar a vida de uma pessoa que está passando pelo seu processo de encarnação e de prova neste mundo. Estes habitam regiões paralelas ao nosso mundo, onde a Bíblia também chama de segundo céu ou reino do ar. Em Efésios 2, do verso 1 ao 2, podemos compreender esta dimensão quando é dito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estes filhos da desobediência são os filhos malignos de Satanás que também estão nesse mundo. E Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar. No curso deste mundo, eles habitam um universo paralelo, um mundo paralelo, em que nós não enxergamos, mas podemos sentir. É revelado nas Escrituras que estes seres vagam pelos lugares desertos, todos os lugares inóspitos da Terra, onde estes ficam, numa dimensão paralela. Isto não significa que você pode ir até a Antártida e que demônios estariam presos nas camadas de gelo. Isso não faz sentido, pois seus corpos não estão limitados a gelo, como alguns dizem de maneira completamente ignorante. Sabemos que os espíritos conseguem acessar a região do segundo céu. Por isso está escrito isso sobre as potestades do ar, como mencionado em Efésios. Através desses portais do firmamento, no segundo céu, essas entidades conseguem acessar certas estrelas, que são uma espécie de código-fonte, que, no momento da fecundação e com certos dados genéticos compatíveis, é possível trazer filhos do maligno para encarnarem neste mundo. Isso é o que ocorreu quando Satanás iniciou a Eva, dando-lhe o fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto disto foi Caim. Adão também conheceu a Eva, e o fruto desta fecundação foi Abel. Por isso é dito que em Gênesis 3,15 há 2 linhagens, sementes, 2 descendências no ventre de Eva, no ventre da mulher. Em processo completamente igual, anjos foram tentados por Satanás
E também desceram e tomaram as filhas de Caim em específico, chamadas de filhas dos homens em Gênesis 6, onde estas geraram estes demônios que estavam na terra, os mesmos demônios que até hoje vagam pela terra. Este número de anjos, segundo o livro de Enoque, é o número de 200 anjos. Também chamados de sentinelas, eram 200 serafins de alta hierarquia, que não tinham a permissão de terem a união com seres humanos. Através do ritual sexual, cananeus realizavam ritos de fertilidade para que anjos caídos viessem à terra e encarnassem através do processo da fecundação. Este é o maior segredo das sociedades secretas, a existência e o fato da encarnação de demônios na terra em corpos humanos, ainda que seja um pouco da população. Aqueles que chamamos de psicopatas, que correspondem a menos de 3% do mundo, são pessoas dos quais seus espíritos são malignos e encarnam nessa terra. Por isso, atitudes completamente não humanas de certos tipos de pessoas que não podemos perceber a olho nu, mas Deus sabe de onde esses espíritos procedem e por isso não compreendemos a atitude e a falta de empatia dos psicopatas. Estes são a semente maligna na terra. A um princípio, tinham uma aparência mais gigantesca, mas com o decaimento e a mistura do DNA do maligno no DNA humano, pouco podemos perceber a diferença. Mas Deus conhece se o espírito procede dele ou é apenas nascido da carne. Por isso está escrito: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. João, capítulo 3, verso 6. Em João, capítulo 1, verso 13, também está escrito: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando nós somos espíritos enviados da parte de Deus, nascemos neste mundo, mas os Nefilim, os caídos, nunca foram uma semente da parte de Deus. Apenas são o joio permitido. São seres que Deus suporta e permite que venham coexistir com a semente humana. Este é o sentido real da parábola do joio e do trigo. Usam a língua para enganar. Trazem o veneno das cobras atrás dos lábios. Suas bocas estão cheias de amarguras e maldições, e em seus caminhos apenas a ruína e a miséria, e o temor de Deus não está diante de seus olhos. Eles arrancam corações e mentes de nossos líderes. Eles recrutam os ricos e poderosos, e eles nos cegaram para a verdade. O nosso espírito humano está corrompido. Por que cultuamos a ganância? Porque, além dos limites de nossa vista, nos alimentam, pairando acima de nós, do nascimento à morte. São nossos senhores, donos. Eles nos têm, nos controlam, são nossos amos. Acordem, eles estão em toda parte, eles nos cercam. O filme Eles Vivem, de 1988, fala sobre John Nada. É um trabalhador braçal que chega a Los Angeles e encontra trabalho numa fábrica. Seu sobrenome, Nada, significa que ele não é ninguém. A cidade Los Angeles remete à sua tradução, que em espanhol significa Os Anjos. Durante uma operação repressiva, a polícia destrói um quarteirão inteiro do bairro miserável em que ele vive. Na confusão, John encontra óculos escuros aparentemente comuns. Porém, ao usá-los consegue enxergar o reino das criaturas, que fazem alusão aos anjos caídos, disfarçadas de seres humanos, bem como as mensagens subliminares que elas transmitem através da mídia manipuladora em geral. John percebe que esses invasores já estão controlando o reino da Terra, juntamente com seu companheiro de trabalho, Frank.
Eles decidem engajar no movimento de resistência, que é perseguido como subversivo pela polícia. Qualquer semelhança com o que vivemos hoje não é mera coincidência. Muitos ainda dormem e não conseguem enxergar o óbvio que está escancarado. A doutrinação imposta pelo sistema e o controle e doutrinação das massas cegou o entendimento dos incrédulos, os quais se apaixonaram pelas distrações e mentiras do mundo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Yeshua, o Messias, já apregoava o mesmo tema colocado neste filme, mas com símbolos conhecidos pelas pessoas da época. Assim como o Éden falava de árvores, de fruto, de uma entidade chamada de serpente e de um casal, Adão e Eva, assim houve a contaminação da semente maligna no campo ou no mundo que o Senhor tinha feito. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos agora outras subliminares em relação ao que ocorreu no Éden. Podemos ver no filme A Máquina do Tempo de 2002 menções que fazem alusão a duas linhagens na Terra. Me diga o que está acontecendo aqui. Bom, minhas fontes não estão mais anotadas e minha informação é um tanto anedótica, mas eu acredito que foi uma raça. Agora duas. Uma em cima, outra embaixo. Duas espécies distintas que evoluíram. E como os de baixo sobrevivem? Essa é a questão, não é mesmo? Para. Aproxime-se mais. Eu não mordo.
Eu te surpreendo? Sim, um pouco. Não fomos sempre dessa forma. Depois que a lua caiu do céu, a Terra não pôde mais sustentar as espécies. Alguns conseguiram ficar na superfície. Outros fugiram para o subterrâneo. Séculos mais tarde, quando tentamos reaparecer no Sol novamente, não conseguimos. Então nós nos procriamos em castas. Alguns para serem nossos olhos e ouvidos, outros para serem nossos músculos e tendões. Quer dizer, seus caçadores? Sim, criados para serem predadores, mas também para serem controlados como vê. Minha casta se concentrou em desenvolver nossas habilidades cerebrais. Controlam a mente deles. Não só a deles. A dos Elóis. Então não basta que vocês os caçem como animais? É a função deles aqui. Ser sua comida? Sim. E os apropriados tornam-se fontes de procriação para nossas outras colônias. Como vê, sou apenas um entre tantos. Não entendo como pode ficar aí sentado e falar tão friamente sobre isso. Não leve em conta o que os humanos pensam sobre o que vocês estão fazendo. Todos pagam um preço. Alexander. Não se preocupe, está seguro. Eu os controlo. Sem esse controle, eles acabariam com o suprimento de comida em questão de meses. Suprimento? São seres humanos. Quem é você para questionar 800 mil anos de evolução? Isso é uma corrupção de toda a lei natural. E o que é a viagem no tempo, senão uma tentativa patética de controlar o mundo ao seu redor? Seu esforço inútil para responder a uma pergunta. Você acha que eu não te conheço, Alexander? Eu posso ver dentro de sua mente. Seus pesadelos. Seus sonhos. Você é um homem assombrado pelas duas palavras mais terríveis. E se. Também vemos no comercial da Smirnoff, onde em sua propaganda nos mostra que eles possuem conhecimento do que ocorreu no Éden.
Na série Lucifer da Netflix, a elite chega a zombar das pessoas que assistem tal tipo de conteúdo, onde claramente Eva foi alguém que já esteve com Lúcifer, ou seja, Satanás, a antiga serpente. Lucifer! After I saw your face, I felt lost. How is Lucifer? I'm sure he is just fine. Yeah. Hey, Alice. Eve? Long time no see. Who are you? I'm Eve. As in Adam and Eve? Lucifer's bringing his girlfriend on cases now, huh? She's actually really sweet. I don't think that you understand the dangers of having Eve here. When the devil finds his first love, evil shall be released. Eve is amazing. She appreciates that I'm the devil. I'm guessing this isn't going to end well. Could you accept who I truly am? I don't know. You don't have to change. You're already perfect. This is not who you are. I'm the devil. She'll accept no substitutes. Things we do for our women, am I right? What? No. We're not together. But we used to be. You've read about it in a little book called the Bible. Read about what? You know, the garden, the snake, the apple. The metaphor was forbidden. That's true. The forbidden fruit was less of an apple and more like a banana. Very large banana. It's true. I'll never forget your first. I'll never forget your first. Voltei mesmo pra Terra pela diversão e adrenalina, mas especialmente eu voltei por você, pra ficar com você, sabe? Como nos velhos tempos. Isso foi milhares de anos atrás. Sim, mas também foi a melhor fase da minha vida. Lucifer, eu nunca me senti tão bem comigo mesma como quando eu tava com você. Eva, eu sinto muito se você veio de tão longe por mim. Porque você cometeu um erro. Eu me referi à sua insegurança. Eu não sou inseguro. Agora quem tá mentindo? Eu não sou cega. Olha, eu sei como é ser rejeitado. O quanto é difícil. A detetive não aceita você como você é, não é? Não. Não aceita. Bom, eu não sou ela. Você não me conhece, Eva. Quem eu realmente sou. Então me mostra. Tá bom. Você pediu isso. Eu te avisei. Eu acho você incrível.